Então, começou a sair um espírito, 2, 3, 4, sair da parede, literalmente. Ou seja, tipo Gasparzinho, assim, saindo da parede. Literalmente sair da parede, literalmente saindo da parede mesmo. Olá, eu sou a Kenny e esse é o primeiro episódio da série Mediunidade Sem Fronteiras do Portal Expandir. A primeira coisa que você precisa saber antes de começar a ver esse vídeo é que aqui nós falamos de espiritualidade e mediunidade de uma forma muito ampla e além da religiosidade. O Portal Expandir, ele fala de espiritualidade livre, de qualquer preceito ou preconceito. O objetivo dessa série é mostrar através das mensagens que o médium Fábio Barrow recebe do lado de lá que a espiritualidade está presente, mesmo que adormecida, em todo mundo. A gente está tentando contribuir um pouquinho no despertar da conscientização de que a evolução do coletivo e uma existência mais harmoniosa aqui nesse planeta, ela depende da evolução interior de cada um de nós. No fundo, estamos tudo e todos absurdamente conectados. Se você está assistindo esse vídeo, independentemente de como você chegou aqui, tenho certeza que não foi por acaso. Se essa conversa não for para você, você pode estar sendo simplesmente um canal para fazer com que esse vídeo chegue até alguém para quem esse conteúdo vai fazer todo sentido. As minhas conversas com o tio Fábio são sempre inusitadas. E na última, vocês não têm ideia de quem apareceu para trazer mensagens. Nós começamos a falar sobre uma curiosidade minha. Dá uma olhada no que esse papo resultou. Oi, tio. E aí, você tá bem? Olá, minha filha. Tudo ótimo aqui no Rio de Janeiro. E aí, como é que No tá Rio de Janeiro? É no Hell of Janeiro. O Janeiro's Hell. Tio, eu tava aqui olhando algumas coisas, né, da Olimpíada de Paris e tal, que tá chegando. E aí eu fiquei me lembrando dos trabalhos que a gente viu você fazer muitas vezes, né? De Monet, Dos pintores. de Tarsila, de vários artistas, né? E que eu nunca tinha visto uma pintura mediúnica sendo feita assim, né, ao vivo. Já tinha uma ideia, tinha visto alguma coisa na TV há muito tempo, mas não tinha visto ao vivo. E assim, eu não imaginava que era feito tão rápido, que era feito com as mãos, né, com os dedos, porque você pintava com os dedos, sem pincel, sem nada. E era coisa assim, de 5, 10 minutos e você tinha um quadro incrível pronto. Como é que foi essa sua primeira experiência? Mas eu vou contar para você exatamente o que aconteceu em um dia, aqui nessa mesma casa que eu estou aqui residindo hoje, que em uma noite me acordaram, literalmente me acordaram, e aí eu estava fora do corpo, mas eu senti que eu voltei para o corpo, e aí eu acordei, e aí com uma sensação estranha, sabe, filha? Foi uma sensação que eu posso dizer, não era de susto, não era de medo, não era de apreensão, não era tipo aquela informação assim, o que vai acontecer agora? Não, eu voltei, tipo, meio que me jogaram assim no corpo. E aí eu voltei para o corpo e eu fiquei naquele estado assim de entender o que estava acontecendo. Quando começou, literalmente, filha, não ri do seu tio, literalmente, começou a sair da parede um espírito, ou uma consciência extrafísica, o espírito, dê o nome que você queira dar, filha, né? Porque a gente está entendendo, essas definições aí são diversas, né? Mas vamos utilizar espírito, né? Então, começou a sair um espírito, 2, 3, 4, sair da parede, literalmente. Ou seja, Tipo Gasparzinho, assim, saindo da parede. Literalmente sair da parede, literalmente saindo da parede mesmo. Como se fosse aquelas cenas de filme, sabe? Que a gente tem a sensação de que aquele ser ultrapassa a parede e se apresenta, no caso, né? E aí Mas aí você ficou ali pleno, tipo, fez a egípcia e ficou Sim, lá? porque eu já tinha experiências desse porte de espíritos ou energias aparecerem para mim saindo das paredes. Então, para mim, não era nenhuma novidade isso. A questão é que, quando eles começaram a sair das paredes, que não foi só da parede da frente, foi das paredes laterais também. Ou seja, eu estava aqui deitado, e aí à minha frente saíram alguns, aqui, e começaram a sair. E as vestimentas deles eram as vestimentas diversas, ou seja, de diversas épocas.
E todos eles estavam portando uma palheta, né? E com pincéis. E aí eu comecei a apenas olhar aquilo, eles não estavam falando nada no momento, né? Não estavam passando nenhuma informação. E aí eu comecei a olhar e ficar, gente, começou a encher, literalmente encher meu quarto, encher de espíritos, né? E cerca de, eu juro para você, devia ter uns 150 dentro do meu quarto. Você fala, como pode caber 150 espíritos no seu quarto? Porque é uma outra forma de existência, sabe? É uma outra forma de apresentação. Então, coube, né? Basicamente, claro, não contei quantos, mas cerca de 150. E aí começaram. E eu continuei parado lá, paradão, olhando aquilo, meio que, pá, o que vai acontecer? E aí eles começaram a falar. E aí você pode falar assim, mas não eram vários, não tinham várias nacionalidades, né? Você conseguiu visualizar quem era quem? E assim, porque eu já tinha atuado com eles fora do corpo físico. Então, eu sabia os nomes deles, né? No caso, nem quem eram. E aí começaram a falar comigo, eu quero pintar, 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 eu quero pintar. E aquilo se tornou um mantra que eu comecei a ficar, cara, como assim pintar? E aí eu comecei a colocar na minha mente, eu falei assim, cara, eles querem pintar. Como eu vou pintar se eu não tenho tinta, eu não tenho lápis de cor, não tenho papel, não tenho tela, não tenho nada. E aí foi a primeira informação que surgiu. Eles falaram assim, levanta, que eu vou te mostrar aonde tem. Eu falei, como assim aonde tem? Aí, na hora, veio a lembrança ou a informação de que a minha mãe, na época, ela estava fazendo um curso de pintura. Né? Então, ela não existe acaso, né? Na verdade, ela entrou nesse curso de pintura, né? Apenas para que, nesse momento, tivesse o material na minha casa. Então, eles falaram, a sua mãe tem e está guardado em determinado lugar. Aí eu falei, cara, é mesmo, a minha mãe está fazendo um curso de pintura. E aí eu não tinha como não levantar a filha. Eu comecei a levantar, aí eu levantei. E aí eu fui num lugar onde minha mãe e meu pai estavam dormindo, no quarto deles, né? O material estava no quarto dos fundos. E aí eu fui lá, achei, e aí veio todo mundo junto, né? Veio aquela procissão. E eu comecei a ficar nervoso. Eu falei, cara, isso não vai dar certo. Como é que vai ser isso? Aí eu peguei material, e aqui na minha sala tinha uma mesa de mármore grande, e aí eu coloquei o material ali, e olha que interessante, tinha muita tinta. Não era pouca, tinha muito, porque minha mãe, enquanto estava aqui encarnada, ela tinha questões de colocar sempre muita coisa. Quando era uma almoço, era muita comida, então ela comprou bastante tinta, né? E tinha, olha que coisa incrível também, e tinha até o que a gente chama de crayon, ou lápis pastel, né? Que se usava. E aí tinha tudo. E tinha uns bloquinhos de A2, não eram nem blocos grandes, eram bloquinhos de A2. Eu falei, cara, botei ali. Aí eles falaram, agora você vai sentar e deixa o resto por nossa conta. Eu falei, cara, como assim? Deixa o resto, filha. Imagina seu tio sozinho. Devia ser o quê? 1h da manhã, mais ou menos. De noite, não tinha ninguém. Meu pai e minha mãe dormindo, sono da beleza, e seu tio sozinho na sala, com um bando de tinta à frente. Ainda bem que a mesa não era de madeira, porque senão a mesa estaria ferrada. Era de mármore. Olha só como as coisas acontecem, que não são não são por acaso, sabe? Existe uma sincronicidade. Isso é legal da gente poder entender, né? Que existe toda uma sincronicidade, né? Atuando junto dessa questão. E aí, eu simplesmente falei, cara, eu não tenho o que fazer. Eu vou me colocar aqui aberto, receptivo. E eu confio plenamente. Aí eu fiz uma espécie de uma harmonização interna, minha, comigo mesmo, no caso. Falei, cara, se é que ser, vai ser. Fechei o olho. No que eu fechei o olho, eu simplesmente apaguei, né? Você sabe que seu tio fica meio inconsciente, vamos dizer assim, meio out, para que as energias possam atuar com mais veracidade mesmo, com mais fidelidade mesmo. E aí, as coisas aconteceram. Eu confesso que eu saí do corpo, né? Eu estava fora do corpo, e eu entendi, porque eu tinha já aprendido no astral,
que nesses momentos de mediunidade, no caso estou falando da minha, né? Que eu ficasse um pouco desconectado. Não que o corpo não fosse me desconectasse da estrutura mediúnica, não é isso, mas que eu pudesse me desligar um pouco e deixasse o fenômeno acontecer. E aí eu me afastei e deixei as coisas acontecerem. Em determinado momento, eu simplesmente volto para o corpo, e aí vem a coisa mais legal de tudo. Quando eu abro os olhos, né, e aí eu já estou no corpo, literalmente no corpo, eu vejo meu pai e minha mãe de pé, assim, olhando, com duas butucas enormes, apavorados, literalmente apavorados. Tipo assim, cara, que porra é essa que aconteceu aqui? E aí eu olhei para frente, a mesa estava suja, cheia de tinta, e não tinha nada na mesa, nem quadro, nada disso. Aí eu falei, cara, tá muito sujo. Aí eu olhava minhas mãos, né? Falei, cara, tá tudo sujo. Aí comecei a olhar para o lado, e eu olhei e falei, cara, tinha alguma coisa nessa parede aqui. Aí eu olhei para o outro e falei assim, gente, também tinha alguma coisa nessa parede aqui. Aí eu voltei meu olhar para a mesa de novo, eu falei, não tem nada aqui. Eu falei, cara, aconteceu alguma coisa, mas não tem nada de pintura nem nada. Aí quando eu faço assim, né, e olho para fora da mesa, no chão, tinha o bloco inteiro de A2, que era um bloquinho pequeno, né, com desenhos feitos de pastel. Mas o mais louco foi que eles simplesmente pintaram em cima dos quadros que estavam na parede. E o mais incrível, Kênia, os quadros da parede, eles já tinham passepartout, né? Passepartout é aquela parte branca, e a tela, né? Era moldura. A tela não, a moldura. E eles simplesmente pintaram em cima do que já estava pintado, e sem derramar ou borrar uma gota no passepartout. Isso foi... Eu falei, cara, que isso? E meu pai, minha mãe, meu filho, o que aconteceu? Não sei o quê. Aí eu comecei a levantar. Aí eu levantei. E aí eu andava e falei, gente, como assim? Eles pintaram em cima dos quadros da parede. E aí eu olhava para... Ele já não tinha mais nenhuma energia. Porque nessas horas, minha filha, ele simplesmente, pica uma mula e fala assim, agora você vai dar seu jeito. Simplesmente, pá! A sujeira você arruma, você agora vai ver o que tem que fazer. Então, filha, nesse momento, meu pai e minha mãe falaram assim, Fábio, o que aconteceu? Eu falei, olha, eu acho que isso foi um fenômeno mediúnico, que a gente chama de psicopictoriografia, né, que é através da imagem, né, do desenho, da pintura, da escultura, utilizando elementos artísticos. E aí, depois desse processo, aí sim, eu entendi que eu precisava me aprimorar nessa área, e eu confesso que eu não tenho a habilidade do desenho, eu não tenho realmente, eu não tenho um traço legal, eu não tenho, mas eu tive que, por exemplo, filha, eu tive que fazer uma faculdade para entrar no universo deles. Renoir, por exemplo, chegou para mim e falou, você precisa fazer uma faculdade ligada à arte, para que você possa entrar, não você fora do corpo, mas você aí. Você está aí, você precisa utilizar os meios daí, desse plano. Porque fora do corpo, você tem acesso a um limite de informações, ok. Mas quando você volta, você não volta com todas as informações. Você volta com uma parcela. E aí, Renoir falou, você precisa fazer uma faculdade. Na época, eu já estava fazendo uma faculdade de jornalismo, de comunicação social. E o que esse tio fez, meu amor? Eu fiz um vestibular, que na época era vestibular, para uma área chamada Educação Artística, licenciatura em Artes Plásticas, né? E aí, eu fui o primeiro lugar no vestibular. Simplesmente. Olha que coisa de louco. Ou seja, eu tinha que fazer essa faculdade. E aí eu comecei a fazer a faculdade e comecei a entrar no universo deles. Né? Porque nessa faculdade não era uma faculdade de belas artes. Eu não aprendo a desenhar.
né? Eu não aprendo a pintar, não é isso. Ali é a pedagogia, né? Da educação artística. Para ser professor de educação artística. Mas você tem todas as informações, história da arte, em todos os movimentos, né? E você tem todas as formas de arte ali envolvidas. E aí foi uma beleza, porque olha que legal, porque na hora das provas, por exemplo, né? Principalmente de história da arte, eu não vou mentir, eu recebia cola. E as minhas notas eram assim, eu era o melhor aluno da turma. Ou seja, aquele CDF. Porque eu recebia muita cola. Mas eu recebia muita cola por quê? Porque eu já tinha informação. Então, a cola que vinha era apenas para trazer a informação para a tona. Eu nem estudava muito. Porque eu já tinha aquilo que a professora, quando estava falando ali, o espírito que estava do meu lado, ele falava assim, Fábio, você está entendendo? Eu falei, estou perfeitamente. Você sabe por que você está entendendo, né? Eu falei, sei, porque isso eu já tive essa informação no astral. Então, olha como é que é feito, toda uma preparação. Isso não é assim, gente. As coisas não acontecem assim, filha, entendeu? As coisas acontecem de uma maneira muito... É um projeto, sabe? E daí foi. Eu comecei a frequentar determinada casa de determinada crença religiosa, né? Porque eu precisava entrar dentro desse segmento religioso até para poder me aprimorar mediunicamente, né? E aí eu segui. E aí hoje a gente está acessando esses mesmos artistas, mas eles já com uma outra roupagem, sem utilizar nenhuma psicopictoriografia, por exemplo, não é essa forma que eu estou manifestando hoje em dia. Né? Aí depois, se você quiser, filha, a gente pode conversar isso em outro momento, que tem a ver com o trabalho que a gente vai começar a fazer aí a partir de abril, eu acho, que tem tudo a ver. Ah, tá bom, tio. E você não se assustou ao ver os quadros prontos? Então, quando eu olhei os quadros, eu fiquei assim, eu olhei para a parede, olhei para os quadros, até você entender, porque eu já tinha olhado e falei, falta alguma coisa aqui. Mas eu nunca podia imaginar, ou supor, que eles iam pintar em cima dos quadros que estavam na parede. E aí, quando eu olhei, eu falei, cara, tem uma coisa estranha, porque a moldura era do outro quadro, eu olhava para a parede, olhava para o chão, e meu pai e minha mãe falavam, né? Eles pintavam em cima. Que bom que eles não tinham apego a esses quadros, né? Eu soube depois, fofoca familiar. Eu soube depois que a minha mãe odiou. Minha mãe odiou os quadros. Mas na minha frente, ela falava assim, nossa, eu amei, achei lindo. E eu prefiro esses do que os outros que estavam. Nossa, ficou maravilhoso. E eu soube por A cara dela. E eu soube que você conheceu sua avó, né? Você sabe que ela era muito franca. E aí eu soube que ela falava, não, gente, nossa, pintaram meus quadros, eram tão bonitos. E agora tem esses borrões aí. E ela colocou na parede, ou seja, ela prestigiou no caso, né? Porque ela poderia não ter colocado, que é um direito dela. A casa é dela, na verdade. Mesmo que os espíritos venham, meu amor, e que pintem a parede, ela tem todo o direito de pintar a parede de cima, em cima do que eles pintaram, porque, na verdade, a casa é dela, gente, não é dos espíritos. Aliás, esses espíritos, eles são porque eles acham que são donos, eu estou brincando, tá? Donos de todos os lugares, mas não são, entendeu? Houve depois, né, mais outras reuniões, na verdade, que eles pediam, aí começaram a pedir material, aí eles começaram a pedir material. E aí, toda semana, aqui mesmo na minha casa, eu tinha uma reunião. Mas aí já meu pai e minha mãe já ajudavam. Ou seja, mexi com a família inteira, né? E aí eu entendi, né, que eu precisava encontrar um lugar que não fosse minha casa, porque sujava muita coisa, e que eu pudesse ter um respaldo energético. Que meu pai e minha mãe me davam, mas eu precisava de um lugar mesmo, né? Onde eu pudesse, como é que eu vou dizer, treinar, ou acessar mais esse universo mediúnico, porque é uma mediunidade muito interessante, porque ela mexe com criatividade e imaginação. E aí o que eu queria falar é o seguinte, que depois que começou, eu tinha um material para mostrar nos lugares, né, para apresentar para determinados lugares, onde eu pudesse estar, ou estar dentro de alguma reunião, ou de algum lugar, e paz, minha filha, eu
penei para achar um lugar. Sabe o que eles falavam? Não, isso aqui não nos interessa. Não, isso aí deve ser um problema obsessivo. Não, nós não queremos circo aqui. Isso eu ouvi tudo isso, filha. Olha quanta coisa seu tio já passou. Nós não queremos circo aqui. A gente ouviu tudo isso. Entendeu? Eu ouvi tudo isso. Quando eu falo a gente, não fui só eu, não. Foi o Fábio. Fábio é o representante físico. E toda a equipe que estava trabalhando nessa área. Então, a gente ouviu de um tudo, como falava Tietê. E a gente trabalhando com esses artistas, olha, eu estou até emocionado, cara. Porque realmente... E aqui eu estou vendo, né? Eu estou literalmente... Vários aqui na minha frente, né? E eles não estão com as roupas de época, como eu sei quem são, eu sei quais partes desses espíritos estão se apresentando a mim, por isso que eu estou emocionado. E eles estão aqui exatamente para confirmar tudo isso que eu estou falando para você, que é exatamente esse processo de colaboração, de participação coletiva. Eu expando e eu consigo trabalhar a expansão coletiva também. E é isso que nós estamos aqui trabalhando e atuando para promover no planeta. Foi um acordo, né, que eu fiz com eles fizeram comigo, que é um acordo de via dupla, por isso que eu fico emocionado. E estão aqui agora, né? Eu estou vendo perfeitamente como eu estou vendo cada ambiente aqui à minha frente, no meu estúdio aqui que eu estou. E eles estão aqui se apresentando da maneira como se apresentam hoje, que não tem nada a ver com uma apresentação como a grande maioria conhece. A gente chama pelos nomes que a gente conhece apenas para uma referência, né? Muitos estão até em processo de experiência física, mas conseguem, pela capacidade que eles já têm de se deslocar em outros tempos e espaços, vamos dizer assim, eles conseguem se apresentar de uma nova forma, mesmo estando encarnados. Eu me emocionei agora porque a gente vai, né, lembrando da nossa história, do nosso trajeto, e aí, cara, eu vejo assim, cara, Fábio, parabéns. Eu me dou parabéns, sabia, filho? Porque só os loucos promovem a mudança. Só os loucos. Só quem tem coragem muda. Só. Para você mudar, você precisa ser muito louco e corajoso. E o louco, olha quem está aqui. Arthur Bispo. Arthur Bispo do Rosário. Que utilizou, olha só, ele está totalmente conectado a mim, né, que utilizou a expressão da loucura como um movimento de libertação, como uma mensagem de libertação, a arte como instrumento de liberdade, no meio que a sociedade não entendeu e o taxava como louco e o, de certa maneira, aprisionou, mas, ao mesmo tempo, através daquele aprisionamento, ele conseguiu se estruturar e mostrar toda a força dessa grande consciência que, na época, né, a gente conheceu como Arthur Bispo do Rosário, ou Bispo do Rosário, e ele está aqui com o seu manto, né, aqui, estou completamente envolvido, eu estou com o manto dele, literalmente eu estou com o manto dele. E eu estou muito agradecido por essa presença, porque eu já o conhecia do plano extrafísico, mas só nesse momento, no momento que a gente estava encaminhando essa conversa que eu e você estamos tendo, filha, para a área de que só os loucos mudam, e ele vem como uma referência da loucura e liberdade. Nossa, vou começar a entrar aqui. É foda. Não tem, assim, eu estou com o meu cardíaco extremamente potencializado e eu agradeço muito, né, a presença e a participação dessas partes conscienciais
dessas consciências que eu simplesmente reverencio, mas não uma forma de adoração, não é isso. Reverencio como uma referência para mim, né? De como eles conseguiram se expressar realmente como eles eram, sabe? Sem deixar que o mundo como é que eu vou dizer? Infectasse. Olha a palavra, infectasse, sabe? Então, os loucos são os artistas da consciência. Ele acabou de me dizer isso. Os loucos, nossa senhora. Os loucos são os artistas da consciência. E aí a gente olha, filha, vê se não é assim. A gente olha as pessoas, né? E, por favor, sem julgamento, não é isso. É apenas uma referência que a gente está tendo, trazendo, né, um olhar. E as pessoas colocam essa normose, né, esse estado de normalidade, essas regras, essas coisas, levantam aquelas questões que, sabe? E aí a gente olha e a gente está cada vez mais distante disso, sabe? E aí a gente tem contato com esses seres. Gente, isso é fantástico, incrível. Eu agradeço muito a presença deles aqui nesse momento e a presença deles na minha experimentação física, né? É isso, filha. Tio, a gente não consegue ter uma conversa normal. Sempre tem umas pessoas. Então, eu já falei... Ninguém mandou perguntada também. Então, a hora que você acabou de falar, a gente não consegue ter uma conversa o que é normal, porque a gente não é normal. E a gente agradece não ser normal, porque Bispo acaba de nos dizer que a loucura, né, é o artista da consciência, é ser artista da consciência. Então, sejamos loucos, né, filha? Porque na loucura a gente consegue mudar os nossos sistemas de crença, se lançar, sabe? O Rembrandt, ele está aqui e ele diz o seguinte, que é através do desconhecido que você se conhece. Olha isso que ele acaba de me dizer. Através do que a gente define como desconhecido, que a gente vai se conhecer. Porque o conhecido você já tem. Você já sabe. O desconhecido, você vai descobrir, porque ele está me falando tudo isso, tá, gente? Tá, filha? Ele está simplesmente dizendo que no desconhecido é que você vai descobrir mais quem você é. E é somente no desconhecido que você descobre. Rembrandt está me falando isso. Olha só como a gente está. O Rembrandt, claro, não o Rembrandt, né? Como as pessoas ou nós, a humanidade conhece. Não, essa parte mais expandida que nós estamos acessando com outras informações, outras perspectivas, outros pontos de vista. Rembrandt 2024, né? Exatamente. Versão New Generation. Tá bom, tio. Então, vou aqui continuar planejando a nossa viagem e logo, logo a gente se fala. Beijos, tio. Beijo no coração, filha. E aí? Foi bacana a mensagem, não foi? Não julgue a mediunidade pela forma de se expressar, pelo aspecto, pelo gênero, pela cultura ou pela sua crença. Ou talvez julgue. A gente tem se esforçado todos os dias para tentar não se preocupar mais com isso. O importante é que mesmo que você não concorde, não entenda ou não aceite, pelo menos você já vai estar desperto para se questionar e refletir a respeito. Estamos conectados. Um beijo e até o próximo vídeo.